Bom dia, gente. Nossa aula de hoje vai ser dando continuação ao conteúdo relacionado aos substantivos, mais precisamente ao gênero do substantivo, não é isso? Nós devemos saber que o gênero do substantivo, ele se divide em três. Em inglês, ele é dividido em três. Nós vamos ter o masculino, o feminino e o neutro, certo? Essa divisão nós temos para o gênero em inglês, ou seja, são três divisões: masculino, nós já sabemos, feminino e o neutro. Ao masculino, boy, man, waiter, brother, ground. Feminino, girl, woman, waiters, sister, brides. Neutro, boat, shirt, person, liar, shark. Certo? Então, essa divisão é importante a gente saber, porque tudo vai ser vinculado a essa questão do substantivo masculino, feminino e neutro. Observem bem aqui essa regra. Sempre que a gente estiver falando de pessoas e suas profissões, ou seja, suas funções, esse substantivo obrigatoriamente vai ser neutro. Então, vamos lá. Se nós estivermos falando das pessoas relacionando as suas profissões ou as suas funções, o substantivo vai ser neutro. Ou seja, ele vai ter a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Olha aqui o exemplo. No português, nós temos o médico, a médica, o professor, a professora, o motorista, a motorista, é o convidado, a convidada. No inglês, não. Aqui, ó. No inglês, nós temos essa diferença bem aqui, ó. Doctor ou doctor, tanto faz, masculino e feminino. Liar, monarch, teacher, cook, students, drive, translates e guest. Então, se no português nós temos a forma do masculino e do feminino, no inglês nós vamos ter uma única forma para ambos os gêneros. Por isso que ele é chamado de neutro, porque ele vai ter a mesma forma para ambos os gêneros. E aí nós temos algumas observações que a gente não tem como deixar passar. Olha bem aqui. Quando nós estivermos falando nomes de navios e, em muitos casos, de carros, nós vamos estar usando o gênero feminino. Existem pessoas que tratam seus navios e seus carros com carinho, tão próximo que acaba se tornando uma coisa muito, muito querida. Então, nesse caso, vão ser utilizados como no feminino. Ó, bem aqui, ó. The ship, o navio. O navio bateu uma grande rocha que a destruiu, ó. Destroyer, her. Porque esse her aqui indica feminino. Destruiu, a destruiu. Destruiu quem? O navio. Embora a gente fale o navio, quando você vai utilizar um pronome objeto, né, que é aquele que você usa depois do verbo para explicar se a gente está falando dele ou dela, vai ser feminino. Ó, um navio era mais próximo, querido, para ele do que qualquer pessoa. Então, tá bem aqui, ó. Qual a razão melhor para chamar seu navio de ela? Por isso. Por quê? Porque é tratado com intimidade. Então, lembrem, navios e carros são tratados como se fossem feminino. Ó, bem aqui. Look at his BMW. BMW é um carro. She's a beauty. Ó, ela é uma belezura. Por se tratar de um carro, você vai utilizar o artigo feminino, certo? Outra regra importante. O substantivo lua, moon, é considerado feminino, sempre. Por isso que quando a gente for falar alguma coisa relacionada dela, a gente vai usar o her, que a gente já viu lá em cima, ó. Her. A lua e seus raios gloriosos. De quem são os raios? Os raios são dela. Por isso, esse her bem aqui.
Certo, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Existem, no entanto, alguns substantivos que se referem a pessoas e a animais e que apresentam uma forma específica para o masculino e outra específica para o feminino. Aqui os exemplos: boy, girl, man, woman, brother, sister, son, daughter, uncle, aunt. Ó. Father, mother, groom, bride, husband, wife. Olha aí as formas diferenciadas. Nephew, niece, king, queen, lord, lady, host, hostess, bachelor, spinster, monk, nun, wizard, witch, dog, bitch, horse, mar. Vocês estão vendo aí? E assim tem outros. Observem bem aqui o que foi que eu acabei de falar. Ó, que essa diferenciação acontece, tá bem aqui, ó, pessoas e animais. Vocês podem observar que os exemplos tem muitos animais. Então, por quê? Porque a regra, ela é bem específica, pessoas e animais, certo? Aí nós vamos aqui para algumas regras específicas também. Ó, essa daqui. Gênero de sufixação, quando tem terminações diferentes. Esse gênero por sufixação é aquele em que você vai colocar, ó, s. Você coloca o s. Prince, princess. Wider, waitress. Baron, baroness. Actor, actress. Então, você vai colocar o ESS e vai passar a palavra para o feminino. Então, isso aí é o que a gente chama de gênero por sufixação. Porque nós também temos, aqui ó, Deus, deusa, lion, leoa, são muitos. Outra coisa, bem aqui a gente também vai ver outra forma de sufixação. Bem aqui, ó. Quando você coloca um grandfather, grandmother. Tem também o X, que não é muito, tricks quer dizer que não é muito utilizado, certo? Mas também tem, ó, executor, executor, executrix. Arrow, heroine, ó, win. E o A e o INA. Mas o mais utilizado é aquele S que eu falei para vocês. Então, isso aqui é por sufixação. Porque nós também vamos ter o gênero por prefixação. Esse prefixação, ele é muito simples. E às vezes a pessoa vê essa palavra no texto, no contexto que está sendo trabalhado, e não conhece. Olha isso bem aqui. Olha essa regrinha bem aqui, básica. Se nós estivermos falando de pessoas, man e mates. Man masculino, mate feminino. Se estivermos falando de animal, he, claro, masculino, e she, feminino. Aves, cook, masculino, hen, feminino, certo? Então, tá bem aí. Man, mate, he, she, cook e hen. Olha bem aqui. Man, servant, criado. Maid, servant, criada. He, bear, urso. She, bear, ursa. Cook, pigeon, pombo. Hen, pigeon, pomba. Então, vocês têm que saber essa diferenciação. No masculino, a gente utiliza, quer dizer, sempre o he, para referir pessoas, animais do sexo masculino, como eu já coloquei aí nos exemplos para vocês. Quando a gente estiver falando de feminino, a gente vai utilizar, ó, o she,
que é o pronome pessoal que vai indicar o gênero feminino, não é isso? O comum é aquele que vai ser utilizado, a mesma forma ela é utilizada, tanto para o masculino quanto para o feminino. Vocês podem observar que a gente já viu. É o teacher, liar, person, é o que vai ser utilizado para ambos, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí nós temos o neutro. Esse neutro, ele vai ser representado, por quem? Pelo its. É o gênero neutro, que é utilizado para coisas, ou quando a gente não sabe o gênero. Veja bem, aqui ocasiona uma dúvida grande. A gente aprende que geralmente o it é para coisas e animais. Mas veja bem o que eu vou falar aqui para vocês. Se eu sei quem é, por exemplo, o animal, vamos voltar bem aqui para mostrar uma coisa para vocês. Se eu sei que eu tô falando de um cachorro, dog, de uma cachorra, bitch. Vocês viram? Existe a forma masculino e feminino. Mas, se de repente passa um cachorro na rua e eu não sei de quem eu estou falando, aí sim eu posso usar o it pro animal, certo? Mas se eu sei o gênero, eu uso he ou she. Agora, se eu estou falando de um recém-nascido, de pessoas, eu não sei se a criança que nasceu, se é um menino ou se é uma menina, aí sim eu posso usar o it. Aí sim eu posso usar o it para diferenciar, para poder entender melhor a pergunta. Is it a boy or a girl? É um menino ou uma menina? Eu não sei. Aí sim, é o único caso que você pode usar o it para pessoas. Olha aí. Boat, pencil, chair, notebook. São coisas. Portanto, it. Os substantivos, eles sempre vão responder perguntas. O que ou quem? O substantivo é quem vai identificar se estamos falando de coisas, de pessoas e lugares. Porque essa é a função do substantivo, identificar. Tá bem aqui, Ele identifica, olha aqui, dog, bicycle, Mary, girl, beauty, friends, words. Bem aqui nós temos coisas, pessoas e lugares. Temos cachorro, temos a Mary, que é uma pessoa, temos a França, que é um lugar. Então, a função é essa. Em geral, esses substantivos não têm essa distinção. É por isso que eu bato muito nessa tecla do que eu estou falando aqui para vocês, O gênero, ele é indicado por 3 formas. Masculino, feminino e neutro. Olha aí. Man, woman. Father, mother. Se eu for usar man, homem, woman, mulher. Pessoa, person, é neutro. Father, pai. Mother, mãe. Parents é neutro. Boy, masculino, né, que é um rapaz. Girl, feminino. Já child, criança, é neutro. E tem bem aí uma tabelinha para vocês irem aprendendo. Husband, que é marido. Wife, esposa. Spouse, cuidado para não confundir spouse com esposa, é casal. Então, geralmente vai ter aquela formação do masculino, do feminino, mas também do neutro. Lembrando, cargos, profissões podem ser utilizados com homens e mulheres, claro, mas a formação ela é neutra. Agora, tem uma coisa no inglês que é bem interessante. Essa questão do macho e da fêmea. Por exemplo, Mary is my friend. É minha amiga. She's a doctor. Peter is my cousin. Primo. He's a doctor. Doctor. Para feminino e para masculino. Mas eu posso usar essa formação bem aqui. Male
ou family. Male é macho, family, fêmea. Pode ser utilizado isso no inglês. Ó, bem aqui, ó, como é interessante. Sam is a family doctor. É uma doutora. A tradução seria doutora. No, he is not my boyfriend. He just a male friend. Aí, ó. Male friend, para indicar que é um amigo. Embora, às vezes, seja desnecessário, porque eu tenho bem aqui esse he. O he já não deixou bem claro? O he já não deixou bem claro? Se é ele, é amigo. Mas já Sam é um nome que no inglês Sam pode ser utilizado. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, já que Sam está aqui, você não sabe se é ele ou se é ela, family doctor, para explicar que é uma doutora. Então, podemos utilizar isso do macho e da fêmea no inglês. É muito mais comum do que você possa imaginar. Olha aí, o caso do it's, né, que a gente já viu. Olha bem aqui o que diz a regra. Podemos atribuir gênero a coisas que não possuem, através do masculino e do feminino, para indicar a sua familiaridade, né? Olha aí. I love my car, she. França is a popular, France, a França, her, ela. Então, nós podemos usar o pronome tranquilamente para identificar masculino e feminino. Então, observe, a gente já viu que eu posso determinar o gênero masculino e feminino por um sufixo, que é o S. Actor, actress, atriz. O lion, que é leão, lioness, leoa, certo? Isso aí é só relembrando. Mas nós podemos utilizar palavras pós-postas, que foi aquelas que eu falei para vocês. Palavras pós-postas, ó, man, woman, certo? Aqui, lord, lady. Palavras do gênero masculino e feminino que vão contribuir para você poder entender qual seria a sua formação. E aquelas palavras específicas que estão relacionados a que tem o gênero masculino diferente do gênero feminino, que nós também já vimos. Temos, só relembrando, comum de dois gêneros, que são aquelas que podem ser utilizadas para os dois gêneros. Olha aqui, ó. Doctor, enemy, orphan, teacher, single, rider. É difícil esse assunto? Não. É uma questão de vocês entenderem, observarem as regras, para que vocês possam compreender melhor o conteúdo. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Um bom dia a todos e bons estudos.